Olá, galera, tudo bom? Hoje nós vamos ver o dióptro plano. Pois bem, o que é um dióptro? É quando eu analiso a formação de uma imagem por meio da diferença entre dois meios de propagação. Então eu tenho que observar agora dois meios de propagação para justamente visualizar como eu terei uma imagem. Como assim? Repara aqui, eu tenho um copo com água e tenho um lápis ali dentro. Perceba que quando eu observo a imagem do lápis dentro do copo, parece que houve uma quebra, beleza? Ó, parece que houve uma ruptura aqui dentro. Isso é graças ao que nós chamamos de dióptro, tranquilo? Agora, por que plano? Porque nós vamos analisar essa relação entre meios de propagação diferentes, porém, de tal forma que o limiar entre os dois seja um plano, tranquilo? Então vamos para um exemplo prático disso. Nós temos aqui um pássaro pescando, ele vai pegar um determinado peixe. Então vamos observar qual é a visão que ele tem do peixe dentro d'água, tranquilo? Então temos lá o nosso meio externo aqui, o meio onde temos o observador, que é o ar, e o meio onde teremos o objeto, que é o peixe, que é a água. Ou seja, nós vamos ter o objeto no meio mais refringente, aonde o índice de refração é maior. Tranquilo? Então vamos à nossa situação real. Tem lá os peixinhos, aparece uma tartaruga e daqui a pouco vem a águia para pegar o peixe. Dá para a gente perceber que essa águia foi em direção à posição do nosso peixe preto. Mas o peixe preto se encontra ali? Vamos ver que não. Então vamos formar a imagem para ele. A luz sai do peixe, bate, né? Ela sai do peixe não porque ele emite luz, porque ele reflete, ou seja, uma fonte primária incidiu uma luz sobre ele, essa luz refletiu no peixe e depois foi rolando todas as formações da imagem. Tudo bem? Então, galera, sai ali, bate uma luz sobre o peixe, reflete um feixe de luz, ó, bate no limiar entre água e ar, e a gente discutiu que saindo de um meio mais refringente para o meio menos refringente, a gente se afasta da reta normal. Então, ó, haverá um afastamento da reta normal. Beleza? Dá para formar a imagem com um feixe só? Não, vamos colocar dois. Então, ó, vamos para mais um. Venho aqui, coloco a reta normal. A minha refração tem que se afastar também, ou seja, o meu ângulo refratado tem que ser um ângulo maior do que o meu ângulo incidente. Tranquilo? Agora, após a refração, o que acontece? Esses feixes de luz vão se encontrar? Não, a gente viu que quando eles não se encontram, a gente tem que prolongar para o sentido contrário para obter a imagem. Então, nesse prolongamento, obtém a imagem nessa posição. Resumindo, a águia não vê o peixe nesse ponto. Ela vai ver o peixe nesse momento aqui. Tranquilo? Ela vê a imagem do peixe aqui, onde nós temos essa bordinha vermelha para o peixe preto. Tranquilo? O que a gente conclui? A gente conclui que quando a gente tem um objeto no meio mais refringente, a gente tem uma distância menor da imagem até o limiar entre os dois meios. A partir de agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar, vocês vão demonstrar uma equação que nós vamos usar daqui a pouco. Tranquilo? Então, ó, vou limpar um pouquinho, vou colocar a nossa análise da refração. Ângulo incidente, ângulo refratado. Tudo bem? A partir de agora, olha o que eu coloco. Eu vou analisar esses ângulos conforme essa linha que eu coloquei paralelo à outra retinha normal. Então, ó, perceba, ângulos internos, logo eles são iguais. Né? Temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, aqui a nossa transversalzinha, consequentemente, esses ângulos são iguais. Repara que esse θ1, ele na verdade é correspondente a esse ângulozinho aqui também, ó. Olha, paralelo, paralelo e a mesma reta, logo θ1 eles são iguais. Tranquilo? A partir de agora, vou observar os tamanhos. Como assim? Perceba, esse tamanho é o mesmo para todo mundo, tanto para esse ângulo quanto para esse. Só que essas distâncias são diferentes. O nosso P é a distância entre o limiar e o objeto, onde de fato ele se encontra. O nosso P' é a distância entre o limiar dos dois meios e aonde nós temos a imagem. Repara que a gente tem aqui dois triângulos, então vou utilizar esses triângulos para obtermos a nossa equação. Então vamos embora. Pego os triângulos, coloco aqui para a gente observar. Aqui o objeto, aqui a imagem. A partir de agora, eu vou utilizar a nossa lei de Snell. Né? Então, ó, utilizando a lei de Snell, onde nós temos observador, índice de refração do observador, ângulo vinculado a ele, igual o índice de refração do objeto, e aqui o ângulo vinculado à posição do nosso objeto. Beleza? A relação do nosso seno. Só que a gente tem um pequeno grande problema. Qual é?
Para o seno, a gente não calcula cateto oposto sobre a hipotenusa? Eu sei qual é a hipotenusa? Não, eu não faço ideia desses valores aqui vermelhinhos que são a hipotenusa para cada triângulo. Só que eu posso desenvolver uma baita aproximação. Qual é? Quando a gente tem a ótica, que a gente analisa ângulos muito pequenininhos, a gente pode dizer que o seno ele é praticamente igual à nossa tangente. Ah, é? É. Quer ver? Ó, coloquei uma tabela para a gente ver. Se liga, ângulo aqui, 2 graus. Repara como o seno é basicamente igual à tangente. Quando você tem ângulos muito pequenos, você tem seno e tangente praticamente com o mesmo valor numérico. Então, utilizando essa estratégia matemática, eu vou substituir na nossa lei de Snell o seno e vou acrescentar a tangente. Ah, é? É. Então, ó, vamos aqui substituir, colocarmos a tangente. Pois bem, Léo, isso daí vai ajudar alguma coisa? Vai, porque agora, ó, quem é a tangente? Não é cateto oposto sobre adjacente? Eu posso fazer para cada triangulinho, colocar na nossa equação e obter o valor que eu quero. Como assim? Vamos lá. Quem é a tangente para esse triângulo? Cateto oposto L sobre o cateto adjacente P. Beleza? P, lembrando que é a distância do objeto até o limiar entre os meios. E aqui para o pequenininho, quem vai ser a tangente? Cateto oposto L sobre o cateto adjacente P', que é a distância do limiar até a posição da imagem. Ah, Léo, o que você vai fazer agora? Substituir. Onde eu tenho essas tangentes, eu coloco esses valores. Então, ó, meu índice de refração do observador, ou seja, onde se encontra a águia, é igual a tangente θ1, L sobre P. Beleza? Sobre P', perdão, sobre P'. Igual N, índice de refração do objeto, vezes tangente θ2, L sobre P. Repara que o L aparece dos dois lados, consequentemente, eu posso cortá-lo, né? Então, eu acabo cortando, ó, vou cortar aqui os nossos L's, cortando L, a equação que eu tenho é essa. O meu índice de refração do observador, ou seja, onde está a águia, sobre a nossa distância da imagem ao limiar, é igual ao índice de refração do objeto sobre a distância real do objeto que eu quero visualizar até o limiar, que é o nosso P. Eu gosto de separar assim, galera, é bem fácil. Na hora da divisão, separa. Ó. De um lado fica o observador. Então eu coloco aonde eu, observador, quero visualizar, aonde eu estou, o meu índice dividido pela imagem, a distância da imagem que eu vou ver. E do outro lado eu coloco as informações do objeto. O índice de refração que o objeto se encontra dividido a posição real que esse objeto está. Beleza? Então vamos aqui a um cálculo para a gente visualizar. Uma folha de papel com um texto impresso está protegida por uma espessa placa de vidro. O índice de refração do ar vale 1. Então o ambiente externo, aonde eu quero enxergar, vale 1. Então, ó, índice de refração do observador, eu quero enxergar, né? E o vidro, que é onde estará o meu objeto, vale 1,5. Se a placa estiver a 3 cm de espessura, a distância do topo da placa à imagem de uma letra do texto, quando observada na vertical, qual vai ser? Então, repara, esses 3 centímetros eu vou ter a letrinha aqui, concorda? Então, esses 3 centímetros é o que eu vou chamar de P, que é literalmente a distância do objeto real até o limiar entre as duas superfícies. Eu quero encontrar o meu P'. Coloco aquela equação, índice de refração do observador, ou seja, o ar que eu estou, sobre a distância que eu vou enxergar, ou seja, o meu P', a distância da imagem até o limite aqui, né, entre as superfícies, é igual ao meu índice de refração que a letra se encontra, que é o vidro, sobre a distância dessa letra até a superfície, que são os 3 centímetros. Substituindo os valores, olha o que a gente tem, né? Fazendo aqui, multiplicando cruzado, né? Vai ficar 1,5 P' igual a 3, passo 1,5 dividido, consequentemente, a nossa distância da imagem da letra vai ser de 2 centímetros. Beleza? Pois bem, Léo. E agora, se for o contrário, eu quero verificar o que o peixe viu e não o que a ave viu. Pois bem, o peixe, então, ele estará justamente dentro d'água e o objeto que é a ave que ele quer observar estará no meio menos refringente, porque a ave estará no ar. Ar é menos refringente do que a água. Então vamos visualizar. Pois bem,
Vamos lá, é a mesma situação, a galera nadando, só que chegou o momento que o peixe quer visualizar a ave. Então agora a luz vem da ave. Então, ó, veio a luz da ave, vai sair de um meio menos refringente para um meio mais refringente. A gente estudou que o feixe se aproxima da reta normal. Então, ó, retinha normal se aproximando da reta normal, beleza? Vou colocar um outro feixe, bate lá e se aproxima da reta normal, beleza? E agora, o que eu analiso? Eu vejo que eu tenho aqui, na verdade, esses feixes divergindo, eu tenho que prolongá-los. Logo, olha onde eu encontro a minha imagem. A minha imagem ela vai ser obtida, na verdade, mais distante do que a posição que eu vejo a ave. Tranquilo? Ao passo que a ave via o peixe mais próximo da superfície da água, agora não. A nossa análise faz com que o peixe veja a ave mais distante do que a posição real. Tranquilo? Isso acaba favorecendo a ave, né? Ela acaba tendo uma certa vantagem, porque o peixe observa ela um pouco mais distante. Beleza? Então, galera, o que a gente pode concluir aqui? Nós podemos concluir que o P e o P', a gente sabe que P é a distância do objeto até o limiar, P' é a distância da nossa imagem até o limiar, e a gente pode utilizar o mesmo cálculo, não muda absolutamente nada naquela nossa demonstração. Vamos utilizar? Vamos embora. Então, olha só, de acordo com o desenho a seguir, consideremos para um determinado instante a seguinte situação, admitindo-se que 1. Seja a andorinha que se encontra a 10 metros da superfície livre do líquido. P seja um peixe que se encontra a uma profundidade H da superfície S. Né? Ou seja, repara, o peixe quer visualizar a tal da andorinha. Né? E essa andorinha tem uma posição de 10 metros até o limiar entre ar e água. Show? Pois bem, agora a gente observa que o índice de refração da água ele coloca que é 1,3. Podemos afirmar que ele quer que a gente diga como que o peixe vai ver a andorinha. Então vamos aos valores. Né? Posição da andorinha em relação ao limiar, 10 metros. O observador, que é o peixe, está dentro da água, aonde o índice de refração é 1,3. O nosso índice de refração do objeto vale 1, porque ele está no ar. E nós queremos o P'. Como que a gente vai fazer? Índice de refração do observador sobre a distância dessa imagem que o observador vai ver é igual ao índice de refração do objeto que vai ser visualizado, que aqui é a andorinha, sobre a real distância dela em relação ao limiar dos dois meios. Tranquilo? Substituindo os valores, né? Olha que parada que a gente tem, olha que bonitinho. Substituindo os valores, 1,3 dividido por P' é igual a 1 dividido por 10, multiplica cruzado, consequentemente 1,3 vezes 10, que nos dá 13 metros. Beleza? Pois bem, agora, galera, vamos a um resumo aqui, melhores momentos do que a gente viu. Vimos o dióptro plano. Vimos que num dióptro plano, quando a gente tem o nosso objeto no meio mais refringente, ou seja, o peixe dentro d'água, a distância da imagem em relação a essa superfície dos meios é menor do que a distância real onde a gente encontra o peixe. Um exemplo, piscina. Você olha lá para a piscina, caraca, essa piscina é muito rasa. Aí você vai lá, dá um tibum, caraca, esse negócio é fundo. Por quê? Porque a imagem ela fica mais próxima ao limiar. O P', que é essa distância da imagem até o limiar, é menor do que a distância real. Tranquilo? Agora, quando a gente sai de um objeto no meio menos refringente, ou seja, eu estou querendo, dentro d'água, visualizar alguém do lado de fora, como no nosso exemplo a ave, nós vamos ter o contrário. Essa distância da imagem até o limiar é maior do que a distância real. E qual é a equação que nós vamos utilizar? Aquela, índice de refração do observador sobre a nossa distância da imagem ao limiar é igual ao índice de refração do objeto, onde o sujeito que quer enxergar, dividido pela posição real desse meu objeto que eu gostaria de visualizar. Beleza? Então, galera, um beijão, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.